Olá, amigos! Hoje eu estarei apresentando para vocês o resumo do encontro do grupo de estudo de Ser e Tempo, em que nós consideramos os parágrafos 9, 10 e 11 de Ser e Tempo, que faz parte do capítulo A Exposição da Tarefa de uma Análise Preparatória do Dasein. Então, a gente vai estar considerando esta sessão de Ser e Tempo, resumindo o que foi discutido no encontro, para quem não pôde participar e para quem nos acompanha aqui, ou para quem participou, mas quer ter um resumo. Eu já peço para você deixar aí o seu like, se inscrever no canal caso você não seja inscrito, ativar os sininhos para receber novas notificações e vamos lá para o vídeo. Antes da gente entrar no parágrafo 9, vamos considerar qual parte nós estamos. Nós terminamos a introdução, então agora a gente vai iniciar a primeira parte. Ser e Tempo, como eu disse para vocês, deveria ter 6 partes, mas tem apenas 2. Ou seja, a gente tem somente 1/3 da obra cumprida. O resto da obra não foi escrita, né? Então a obra termina na segunda sessão de 6 sessões. Então a gente tem 1/3 da obra. Como a gente tem só 1/3 da obra, a gente tem apenas 2 sessões, ou as 2 primeiras sessões da primeira parte. Então, a primeira parte ela se dedica a tratar do horizonte da temporalidade e ela se divide na seção 1, a análise fundamental preparatória do Dasein, e na seção 2, o Dasein e a temporalidade. A seção 3, Tempo e Ser, e a segunda parte, sobre a descrição da ontologia, não encontram-se no livro. Então, Heidegger foi até apenas a segunda seção da parte 1. Então, a obra cumpre 1/3 daquilo que ela promete fazer, vamos por assim dizer. Essa primeira parte, então, é sobre a interpretação do Dasein, referida à temporalidade, e a explicação do tempo como horizonte transcendental da pergunta pelo ser. Esse é o assunto da primeira parte. Então, a primeira parte ela vai tratar de uma analítica existencial preparatória do Dasein. Então, a primeira sessão se intitula Análise Fundamental Preparatória do Dasein. Essa análise existencial preparatória do Dasein, embora o livro da tradução do Fausto Castilho traga a palavra existenciária, a palavra que a gente vai estar utilizando aqui é a palavra existencial. Daqui a pouco eu explico por quê. Mas a analítica existencial preparatória do Dasein ela se compõe de 2 partes. A primeira consiste na delimitação em relação à investigação aparentemente paralelas. Então, qual é a diferença entre a análise que o Heidegger vai fazer do Dasein e a análise que a psicologia, a antropologia, a biologia ou outras áreas da ciência fazem do ser humano? Como a gente delimita e qual que é a relação que a analítica do Dasein, a analítica existencial do Dasein, mantém com essas outros campos do conhecimento que se preocupam com o ser humano? Esse é o primeiro tópico. O segundo tópico é sobre a estrutura fundamental do Dasein como ser no mundo. O primeiro tópico ele vai ser tratado no capítulo 1, então é o que a gente vai discutir hoje. Mas esse segundo tópico ele vai ser tratado nos capítulos 2 até o capítulo 6. Sobre a estrutura fundamental do Dasein como ser no mundo. Então o Dasein é ser no mundo. Para entender o fato do Dasein ser no mundo, o Heidegger vai tratar no capítulo 2 do ser no mundo, no capítulo 3 da mundidade, no capítulo 4 do ser com e do ser si mesmo, no capítulo 5 do ser em e no capítulo 6 do ser do Dasein, que é a preocupação. Isso é só uma questão de sumarizar o que vai ser tratado. Vamos lá então para a delimitação em relação a investigações aparentemente paralelas, que é o assunto de hoje. O parágrafo 9 se intitula O tema da analítica do Dasein. Nesse parágrafo, o Heidegger pontua 2 características do Dasein. A primeira é que a essência do Dasein reside em seu ter de ser. E aqui a gente vai entender o que isso significa. O que significa dizer que a essência do Dasein reside no seu ter de ser? Significa que a essência do Dasein é a existência. Então, a existência é a essência do Dasein. Só que para a gente entender o que significa dizer que a essência do Dasein reside em sua existência, nós precisamos definir os termos com clareza. Em filosofia, toda discussão filosófica precisa definir seus termos com clareza. A maioria dos debates em filosofia, eles são infrutíferos ou eles só existem e causam tanta polêmica e não se chega a conclusão nenhuma porque não há uma definição clara dos termos.
Por vezes, duas pessoas estão discutindo e não necessariamente elas discordam entre si. No entanto, como elas definem os termos de modo diferente, como não há um acordo e uma clareza na definição dos termos que estão sendo usados, acaba existindo uma discordância conceitual. Mas essa discordância conceitual não necessariamente é uma discordância real. Por isso, antes de iniciar qualquer discussão filosófica, é preciso definir os termos, porque definindo os termos a gente evita entrar num tipo de discussão infrutífera, que não faz sentido, já que os dois lados não estão se entendendo. Isso, a gente já vê essa questão de definir bem os termos, aparece já em Wittgenstein. Wittgenstein propõe uma certa purificação da linguagem para que os problemas filosóficos eles possam ser tratados de maneira mais apropriada. Então, a gente pode dar como exemplo o fato assim, se a gente pegar um grupo de cientistas, vamos supor que a gente pega um grupo de físicos. Se a gente juntar esse grupo de físicos e eles forem discutir algum assunto, por exemplo, a massa, a velocidade, a energia, o tempo, o espaço, o movimento, o átomo, o peso, a massa. Se a gente colocar esses termos científicos para a discussão, há uma concordância entre físicos sobre o que esses termos significam. Pode até ser que um físico discorde da teoria de outro físico, mas um físico não discorda de outro físico na sua definição de massa, por exemplo, ou na sua definição de velocidade, ou na sua definição de energia, ou de calor. Então assim, vamos supor, calor é definido na física como a transferência de energia de um corpo para o outro, devido à diferença de temperatura. Essa definição de calor, não importa qual é a sua opinião como físico, que linha que você segue, você adota a mesma definição de calor. Então, se você for discutir com outro físico sobre o calor, vocês podem até discordar na interpretação que vocês fazem do calor, mas sobre o que é calor vocês não vão discordar. E aí a discussão flui muito melhor. Agora, se a gente pega um grupo de filósofos e reúne eles para discutir o que é existência, o que é substância, o que é objeto, o que é sujeito, o que é consciência, o que é verdade, o que é conhecimento. Cada filósofo define esses termos de um jeito muito diferente. Cada filósofo tem sua definição desse termo. E por não haver consenso na definição, por não haver uma conceituação clara desses termos, a gente acaba tendo uma discussão que não necessariamente é frutífera, porque os termos que estão sendo usados estão sendo ambíguos, equívocos, e não se tem como chegar a uma conclusão, e não se tem como ter clareza desse debate se os termos não estão bem definidos. Então, o Heidegger fala que só o Dasein existe. E aí vamos supor, se a gente pegasse um filósofo tomista e pegasse o Heidegger para discutir, e aí o Heidegger falaria assim, só o Dasein existe. Aí o filósofo tomista talvez dissesse, que errado, Deus também existe, eu também existo, a madeira existe, a caneta existe, o mundo existe. E aí pode ser que um pense, estamos discordando um do outro. Mas não estão, porque o termo existência para Heidegger e o termo existência para Tomás de Aquino têm significados diferentes, diametralmente diferentes. Então não necessariamente há uma discordância real. No sentido aquiniano, talvez o Heidegger dissesse, realmente o mundo existe. Realmente as coisas existem, no sentido de realidade efetiva, que é o sentido que o Tomás de Aquino usa, mas não no sentido de abertura existencial, que é o sentido que o Heidegger usa. Por isso, é importante em toda discussão definir os termos. E é isso que vamos fazer agora, definir bem o que significa existência, para a gente poder dizer o que significa dizer que a essência do Dasein é a existência. Precisamos ter, portanto, uma definição clara de existência para evitar equívocos. Vamos lá. Quando Heidegger diz que a essência do Dasein é a existência, ele diz o seguinte: o termo não tem e não pode ter a significação ontológica tradicional do termo existência. Por que o Heidegger está falando isso? Existe uma declaração da filosofia tradicional sobre um ente cuja essência é a existência. Se vocês pegarem Tomás de Aquino, ali lá nas primeiras questões já da Suma Teológica, ele vai dizer assim que Deus é o ente cuja essência é a existência. O que Tomás de Aquino quer dizer com isso? Tomás de Aquino, para a gente entender o que ele quer dizer com isso, precisamos entender o que significa existência na sua filosofia.
Para entender isso, nós precisamos retornar a uma distinção que Aristóteles faz entre ato e potência. O ato é a realidade efetivada de algo e a potência é o poder ser de algo. Vou dar um exemplo. Se vocês pegarem uma semente, ela tem a potência de se tornar uma árvore. Potência, essa é a potência. Quando a semente se torna uma árvore, ela passa a existir em ato. Essa potência se atualiza. Então a potência é o poder ser, ainda não realizado, e o ato é o poder ser realizado, efetivado, tornado realidade, tornado ato. Então a gente precisa fazer essa distinção entre o ato e a potência. Agora, tendo feito essa distinção, nós podemos entender melhor o que é a existência. A existência é a realidade efetiva. A existência é o ato. A existência é a realidade realizada, realidade efetivada. Então nós podemos entender existência, no seu sentido tradicional, como realidade efetivada. Então assim, se a semente tem uma realidade potencial de se tornar uma árvore, quando essa semente se torna uma árvore, a árvore passa a existir como realidade efetivada. E essa realidade efetivada é a existência. Isso é a existência no seu sentido tradicional. Portanto, quando Tomás de Aquino diz que Deus é o ente cuja essência é a existência, Tomás de Aquino quer dizer que Deus é o ente cujo ser essencial é existir enquanto ato puro, enquanto realidade efetiva. Isso significa que em Deus não há potência. Para Deus existir é essencial. Então Deus é pura realidade efetiva. Ele não tem nenhuma realidade potencial. Tudo ele é de maneira essencial. Ele existe de maneira essencial. Ele é uma realidade plenamente efetivada. Ele é pura realidade, melhor dizendo. Então a gente pode dizer, Deus é pura realidade. Deus é ato puro. Deus é existência pura. Deus é pura realidade efetiva. É isso que Tomás de Aquino quer dizer. Isso significa que Deus existe necessariamente. Porque se a essência de Deus é a existência, isso significa que Deus não pode não existir, já que é essencial a Deus que ele exista. Então dizer que a essência de Deus é a existência é dizer que Deus existe necessariamente, que é essencial a Deus existir, que é impossível que Deus não exista. Basicamente isso. É evidente que para Tomás de Aquino só Deus é o ente cuja essência é a existência, já que nós, criaturas finitas, podemos não existir. E já que nós, criaturas finitas, não somos realidade pura. Nós temos várias potencialidades, vários poderes ser. Então assim, eu posso me tornar alguma coisa no futuro. Eu posso me tornar um mestre, ou um doutor em filosofia, ou um doutor em psicologia. E eu posso me tornar mais velho e várias coisas vão mudar em mim, então eu tenho várias potencialidades. A realidade é assim, a pedra pode vir a se tornar outra coisa, ela pode se deteriorar e se fragmentar e deixar de ser uma pedra. O mundo está em constante mudança. Isso significa que Deus é o único ente cuja essência é a existência. Esse é o sentido tradicional. Agora tá aqui, por que é importante definir os termos? Porque se Heidegger não definisse claramente o que ele quer dizer por existência, ele estaria querendo dizer que o Dasein é Deus. Se o Dasein é o ente cuja essência é a existência, então o Dasein é Deus. Esse raciocínio está errado, não é isso que o Heidegger quer dizer. É por isso que ele diz, por favor, gente, não entendam que eu esteja usando o termo existência no sentido tradicional. Eu não estou querendo dizer que o Dasein é Deus. Eu não estou querendo dizer que o Dasein existe efetivamente. E eu não estou querendo dizer que no Dasein não há potencialidades. Aliás, isso é absurdo na teoria do Heidegger, porque o Dasein é possibilidade. Então, se o Heidegger quisesse dizer que o Dasein é pura existência, é absurdo, ele não está querendo dizer isso. Então, a gente não pode ler existência em Heidegger no mesmo sentido da ontologia tradicional. Por isso é importante que ele defina os termos, e é isso que ele faz. O que o Heidegger quer dizer por existência? Como eu disse para vocês no vídeo anterior, eu acho,
O Heidegger, para encontrar o sentido originário da palavra, ele costuma identificar a sua etimologia, para tentar achar o sentido mais originário, mais próprio, mais inicial da palavra. Então, se a gente for pegar a palavra existência, a gente tem existência. Então, seria mais ou menos aquilo que existe para fora, voltado para fora. Né, de para fora. Portanto, esse voltado para fora tem o sentido de uma abertura. Quando Heidegger fala que a essência do Dasein é a existência, ele quer dizer que o Dasein é a abertura. Abertura para fora. O Dasein está sempre fora de si mesmo, para além de si mesmo e aberto às suas possibilidades. É isso que significa dizer que o Dasein é, em essência, existência. Vamos entender isso tentando pensar aqui num exemplo. Eu tenho aqui meu celular. Esse celular tem um modo de ser que não é existência, porque ele não é um Dasein. Então esse celular não existe no sentido heideggeriano. Por que ele não existe? Porque ele não é uma abertura. Ele não está aberto ao mundo. E ele não está aberto às suas possibilidades. Quando esse celular acabou de ser fabricado, o que ele era ficou determinado para sempre. Ele foi completado, ele ficou pronto. Então, quando o celular nasce, ele nasce pronto, ele nasce completo, fechado e pronto. Agora, nós não, quando nós não nascemos determinados a nada. Nós somos abertura completa de possibilidades. Quando nós nascemos, nós não estamos sujeitos a nenhum destino sobre aquilo que nós devemos ser ou aquilo que nós seremos. Nós podemos ser isso ou aquilo, podemos deixar de ser isso ou aquilo e podemos nos tornar isso ou aquilo. Isso significa que aquilo que o Dasein é está sempre em aberto. Ele pode ser ou deixar de ser aquilo que ele tem sido, como ele pode tornar-se outra coisa diferente do que ele é. Quando ele nasce, ele não está determinado em seu ser. Quando uma cadeira fica pronta, ela está determinada a ser uma cadeira que sirva de assento até o momento em que ela será destruída. Então, desde sua fabricação completa, a cadeira está completa, está pronta, está fechada em seu ser. O Dasein não, ele não nasce completo, pronto e fechado em seu ser. Ele nasce aberto, podendo tornar-se outras coisas e podendo ser em múltiplas possibilidades. Isso significa que nada no Dasein está determinado, e sendo assim, ele é existência, ou seja, ele é abertura de possibilidades. O Dasein também ele mantém relação com o mundo, ele está aberto ao mundo, aberto à rede de significações que nos cerca. A cadeira não está aberta ao mundo, ela nem sabe que o mundo existe, né? Então, só o Dasein ele mantém essa abertura em relação ao mundo. É isso que o Heidegger quer dizer quando ele diz que a essência do Dasein é a existência. Ao fazer isso, o Heidegger está nos mostrando que tudo que há possui modos de ser diferentes, possui modalidades de ser distintas. Enquanto o Dasein existe, o meu celular, ele não existe, ele subsiste no sentido de que ele é um utensílio, um ente à mão. Então o modo de ser desse celular é a manualidade. Então, se a gente for pensar, existem diversos entes em diferentes modalidades de ser. Então, se a gente pega, por exemplo, os números, os entes matemáticos, esses entes matemáticos são entes abstratos. Então, eles têm um modo de ser diferente. Se a gente pega os seres vivos, eles vivem. É um modo de ser específico da vida, a vivência. A cadeira não vive, mas um cachorro vive. Então, cada ente possui modos de ser diferentes. Enquanto os números têm seu modo de ser como entes abstratos, enquanto os utensílios têm seus modos de ser como entes à mão, como manualidades, enquanto os seres vivos têm seu modo de ser na vida, no viver, o Dasein tem como seu modo de ser a existência, a abertura às possibilidades. A segunda característica que o Heidegger aponta é que o ser, que para esse ente está em jogo em seu ser, é cada vez o meu. O Dasein sou eu mesmo, é o meu próprio modo de ser. Então, quando a gente faz uma análise existencial do Dasein, a gente está
fazendo uma análise que diz respeito a nós mesmos, porque o nosso modo de ser nos concerne. E eu sou aquilo que eu me aproprio de mim mesmo. Então, à medida que eu estou sendo, eu estou me apropriando do meu próprio ser. É nesse sentido, então, que eu digo que o Dasein é sempre meu. E esse apropriar-se do meu ser, ele pode ser um apropriar próprio ou impróprio. Próprio é um apropriar-se autêntico. É quando eu me aproprio daquilo que eu sou na minha autenticidade. É quando eu me permito ser eu mesmo. Quando eu sou aquilo que sou, quando eu me aproprio do meu ser si próprio. Enquanto a impropriedade é quando eu passo a definir o meu ser a partir do outro e a partir do discurso mediano, a partir da cotidianidade. Então, no dia a dia, no meu dia a dia, eu passo a compreender o meu ser a partir do discurso de todos. Eu passo a ser aquilo que todo mundo é. Eu meio que me desapareço, me submerjo naquilo que todo mundo é, naquilo que é mediano. Ao fazer isso, eu estou existindo de maneira imprópria. Essa distinção entre propriedade, que é o modo de ser autêntico, em que eu sou aquilo que sou, e impropriedade, que é ser aquilo que todo mundo é, ao invés de ser eu mesmo, não tem um sentido moral. Não é que um é certo e o outro é errado. Pelo contrário, no nosso cotidiano, faz parte da nossa vida a gente acabar não tá sendo sempre quem nós somos. Faz parte da nossa vida cotidiana entrar numa certa mediania. E não há nada de errado nisso. É por isso que o Heidegger vai dizer que a impropriedade pode determinar o Dasein segundo sua mais completa concretização em suas ocupações, atividades, interesses e em sua capacidade de gozar. Então, resumindo, a gente considerou essa mediania do Dasein também pode ser chamada de indiferença cotidiana, esse existir de modo mediano. E aí, então, a gente considerou dois caracteres do Dasein, que são a precedência da existência em relação à essência, ou seja, a essência do Dasein é a existência, e o segundo é o ser cada vez meu, ou seja, aquilo que eu sou, eu estou me apropriando a cada vez de mim mesmo. Só que aí a gente precisa lembrar do que já foi dito, que o Dasein, por mais que seja próximo a nós, que o modo de ser do Dasein seja próximo a nós, no sentido de que ele é o ente mais próximo, o ser, nosso modo de ser também é o mais distante, porque a gente está sempre se compreendendo a partir dos outros entes, de modo que o ser nos é ontologicamente mais distante, ontologicamente mais próximo, ontologicamente mais distante, que é o que a gente já conversou, já tratou. Então, assim, eu sou o ente mais próximo de mim mesmo, mas ao mesmo tempo eu sou o ente mais distante, porque o meu modo de ser, eu compreendo ele de forma imprópria, porque eu acabo compreendendo ele a partir de outros entes. Então, assim, tem uma frase do Agostinho que o Heidegger cita que é interessante da gente ler. Ele diz assim, o Agostinho: o que está mais próximo de mim do que eu mesmo? E aí ele responde: certamente eu opero aqui e opero dentro de mim mesmo. Me tornei a mim mesmo uma terra de angústia e suor desmedido. Pensemos nessa noção de terra de angústia e suor desmedido como um deserto. Então, assim, quem está mais próximo de mim do que eu mesmo? Eu estou muito próximo de mim. Muito próximo, porque eu penso dentro de mim mesmo, eu sou eu mesmo, eu opero aqui dentro de mim mesmo, seria mais ou menos assim na linguagem do Agostinho. Mas ao mesmo tempo, parece que eu estou num deserto quando eu entro em mim mesmo, porque eu não sei nada sobre mim, eu não me compreendo. Parece que eu estou num campo assim muito grande e perdido. Então, assim, se a gente for parar para pensar, o que acontece? Na verdade, a gente não se compreende, a gente é muito distante de nós mesmos. Isso é bastante interessante, assim, da gente pensar. Agora eu vou explicar por que eu falei que eu prefiro existencial do que existenciário. A tradução do Fausto Castilho, ela traduz como existenciário o que a tradução da Márcia de Sá traduz como existencial. E isso pode gerar uma certa confusão. Então nós vamos padronizar aqui as definições que a gente está usando. Vamos lá. Isso eu já fiz, na verdade, num outro vídeo, mas eu vou repetir. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é uma diferença entre categorias e existenciais. O que são categorias? Categorias são determinações de ser do ente que não é conforme o Dasein. Então, se eu for considerar as propriedades de um ser que não é o Dasein, como por exemplo as propriedades desse fone,
as propriedades desse copo ou as propriedades deste celular, que não são o design, eu estou falando de propriedades categoriais, estou falando de categorias. Então, esse copo é de vidro, ele tem como propriedade ser um sólido, ele é um cilindro, ele tem um formato cilíndrico, ele mede determinado tamanho. Quando eu considero as características desse copo, eu estou falando de categorias. E se vocês pegarem, por exemplo, o Órgão de Aristóteles, o primeiro livro, é o livro das categorias. Ele vai listar lá as categorias dos entes. Então tem a substância, a quantidade, a qualidade, a paixão, a ação. São 10 categorias que ele lista e que nos ajudam a compreender os entes do mundo. No entanto, quando eu vou fazer uma análise dos caracteres de ser do design, eu não falo mais de categorias, eu falo de existenciais. Então, existenciais são os caracteres do design. Mas, quando a gente considera design, a gente pode fazer uma distinção para facilitar entre existencial e existenciário. Existencial é tudo que diz respeito aos modos fundamentais de ser do design. Existenciário são caracteres do design que não dizem respeito ao seu modo fundamental de ser. Por exemplo, quando eu considero ser no mundo, ser aí, ser com outros, ser para a morte, que a gente vai considerar ao longo dos nossos estudos, ainda não precisa definir o que é isso, entender o que é isso, mas esses são modos de ser fundamentais de todo o design, são estruturas que são compartilhadas por todo o design. Então são estruturas essenciais e fundamentais do design. Essas estruturas a gente chama de existenciais. Quando eu considero, por outro lado, caracteres do design que não são essenciais, por exemplo, eu, Bruno, sou psicólogo, sou mestrando em filosofia, sou homem, moro em tal lugar. Essas características minhas não são características essenciais e por isso eu chamo elas de existenciárias. Então, existencial são os caracteres de ser fundamentais do design e existenciários são os caracteres de ser não fundamentais, mas ônticos, concretos, que dizem respeito à existência concreta do design. Eu, por exemplo, existo como aluno, como homem, como professor não, ainda não, mas como psicólogo, como mestrando em filosofia e por aí vai. Então a gente pode definir 3 termos: categorias, determinações de ser do ente que não é conforme o design, existencial, caracteres de ser do design, e existenciários, caracteres de ser do design que não são essenciais. Então, existencial são caracteres de ser essenciais do design e existenciário, caracteres de ser não essenciais ou concretos, por assim dizer, do design. É importante falar que aqui a gente seguiu a tradução da de Sá. Na tradução do Castilho, você vai encontrar os termos trocados, então, é assim, é a tradução que a gente está usando, mas tem esse probleminha. Uma coisa que a gente pode fazer, o Heidegger sugere fazer, como Heidegger usa um conceito muito particular de existência, quando a gente for falar de outros entes que não são design, ao invés de dizer que eles existem, a gente pode dizer que eles subsistem. Então fica mais fácil se a gente usar um outro verbo para não arrumar confusão. Então sempre que eu quiser falar que esse copo existe, no sentido de realidade afetiva, ao invés de falar que ele existe, fale que ele subsiste. Esse copo subsiste. Porque aí você evita o erro ou o perigo de tratar o copo como existência. E existência é só o design. Só o design existe porque ele é a abertura. Então, pra gente, quando for usar o termo existência no sentido de realidade efetiva, para não confundir os termos, é bom então a gente usar o termo subsistência. E aqui fica o que a gente considerou. Para ter uma boa discussão filosófica, a gente precisa definir bem os termos. Eu acho que a gente definiu vários termos aqui. Existência, tanto no sentido tradicional quanto no sentido heideggeriano. Subsistência, que a gente agora vai entender subsistência como existência no sentido tradicional, por exemplo, do Tomás de Aquino. Tanto existencial, categorial, existenciário. É importante vocês terem as definições claras desses termos. Qualquer coisa vocês podem voltar ao vídeo, tentar anotar a definição, para não ter erro. Como eu disse, para uma discussão filosófica, a definição de termos é essencial. Isso foi o parágrafo 9. Então ele faz essa definição de termos para a gente. Tanto é que chama o tema da analítica do design, e a gente então lida com os termos importantes para estar lidando com esse tema.
O 10º parágrafo trata da delimitação da analítica do design em relação à antropologia, à psicologia e à biologia. Eu acho que já ficou claro, que a gente já conversou um pouco sobre isso, sobre por que a análise heideggeriana do design é diferente das análises científicas. Porque o que está sendo considerado em relação ao design no Heidegger é suas estruturas essenciais ou suas estruturas fundamentais e não suas regiões ônticas. Não se trata de considerar os aspectos psicológicos, biológicos, sociais, antropológicos, religiosos do design. O que se trata é de considerar o design na sua essência fundamental. Então não se trata de uma análise ôntica, como faz as ciências, mas de uma análise ontológica. Lembrando, ôntico é aquilo que diz respeito ao ente, a existência concreta do design, por exemplo, e ontológico é aquilo que diz respeito ao ser, ao mais fundamental. A análise do Heidegger é ontológica, é uma análise em vista do ser, e não uma análise que tem como objetivo compreender o ente humano enquanto ser psíquico, enquanto ser religioso, ou enquanto ser biológico, ou enquanto até ser espiritual. Não é isso. Até porque o objetivo do Heidegger, ao fazer essa analítica do design, é tendo vista a questão do ser. Então é só um fio condutor. O que se quer chegar com essa análise é na questão do ser. O mais fundamental é isso. Então, para a gente distinguir, a gente vai perceber que existem pontos interessantes, entre outras análises do design, que podem ser importantes para a discussão que o Heidegger está fazendo, mas que não é bem isso a linha que ele está seguindo. Por exemplo, a gente pode começar citando Descartes. Descartes, ele considerou a subjetividade como fundamental. Então ele fez ele colocou a subjetividade no centro. Tanto é que a gente pode chamar isso de uma espécie de revolução copernicânica na filosofia. Porque o que Copérnico fez? Antes, tinha-se um sistema que era um sistema geocêntrico, segundo o qual o mundo estava no centro e o Sol, e o Sol girava em torno do mundo. Depois, com Copérnico, você vai ter uma inversão disso e o Sol vai para o centro, que é o sistema heliocêntrico, que o Sol está no centro e é o mundo que gira em torno do Sol. Hoje a gente sabe que nenhum dos dois está certo, que o movimento ele é movimento referenciado, mas isso não importa. O que importa é que a gente tiver essa mudança. Nós tivemos primeiro uma compreensão geocêntrica, em que o mundo se encontra no centro do universo e o Sol orbita a Terra, e no outro a gente tem uma compreensão oposta, de que é na verdade o Sol que habita o centro do nosso sistema e a Terra orbita o Sol. Na filosofia, Descartes operou algo semelhante. Até Descartes, o importante na compreensão filosófica era o mundo, os objetos, conhecimento, a justiça, eram coisas consideradas meio que fora, né? Diversos elementos do mundo. Descartes, ele propõe uma dúvida metódica e ele propõe duvidar de tudo. E quando ele duvida de tudo, ele mostra que o mundo não é uma certeza que a gente tem que ter de forma absoluta. Porque a gente pode estar sonhando, porque pode ter um gênio maligno nos enganando. Então pode ser que o mundo nem exista. Então assim, o mundo não é o mais central. E ao falar isso, o que seria o mais central para Descartes? Descartes então diz que o mais central é a subjetividade. Porque por mais que eu possa duvidar de tudo, eu não posso duvidar de que eu duvido. E portanto eu não posso duvidar da minha própria subjetividade. Então aquilo que se encontra no centro da reflexão filosófica deve ser a subjetividade. Porque só ela é indubitável. E por ser indubitável, só ela pode fornecer a base ou o fundamento para a construção de conhecimento seguro. Já que é uma certeza indubitável, todo conhecimento deve começar por ele, pela subjetividade, por aquilo que é certo, absolutamente certo. Isso é interessante, porque isso significa que o Descartes fez uma grande evolução. Ele colocou, por assim dizer, o design no centro da reflexão filosófica, por mais que o design seja compreendido aqui como subjetividade. Qual que é o problema de pensar o design como subjetividade? O problema é que a noção de subjetividade cartesiana é uma noção muito diferente da noção de existência. Pense o que seria a subjetividade. A subjetividade, no Descartes, seria uma coisa que se abstrai de todo mundo, já que o mundo pode não existir. Então pode ser que exista só a subjetividade sem o mundo.
Isso significa, portanto, que a subjetividade não é algo aberto ao mundo, já que ela pode existir sem o mundo. Então ela é uma substância encapsulada, fechada. E o Descartes, ele chama essa substância de res cogitans. Ao fazer isso, res, ele está dizendo que ela é uma coisa, res é coisa. Isso é estranho, Heidegger não concorda que nós somos uma coisa. Nós somos pessoas, nós somos seres livres, incompletos e abertos, e não uma coisa encapsulada e fechada, uma substância encapsulada e fechada. Então, assim, Heidegger deve muito a Descartes por ter colocado as reflexões sobre o Dasein no centro. Por mais que seja uma reflexão sobre a subjetividade, mas a subjetividade seria um meio impróprio de se referir ao Dasein. No entanto, essa analítica continua incompleta, continua imprópria, continua de certa forma, não vai em tudo que deveria ir. Por exemplo, quando Descartes fala penso, logo existo, cogito ergo sum, ele poderia analisar esse sum. O que é o sum? O que é o ser? O que é o existo? Talvez se ele tivesse pegado esse fio condutor de compreender o que é o sum, o que é o existo, talvez ele chegasse no mesmo que Heidegger chegou, que é uma analítica existencial do Dasein com vista ao ser. O que é o ser? O que é ser? O que é sum? E isso não aparece, né, no Descartes, essa analítica. Então há um avanço muito grande no Descartes, mas que ainda é incompleto e que exige uma investigação maior. Então isso é uma maneira de comparar a análise que o Heidegger vai fazer e delimitar em relação às contribuições de outras analíticas e mostrar as diferenças. Mas existe uma outra coisa no Descartes que é muito interessante. Ele faz uma distinção fundamental entre a res cogitans e a res extensa, entre a coisa pensante e a coisa material, física e extensa. Essa distinção é muito interessante, porque significa que o cogitans, a subjetividade, tem um modo de ser diferente, fundamentalmente diferente do modo de ser das coisas extensas. E isso tem a ver com o que o Heidegger fala: nós existimos, as outras coisas não. Nós temos um modo de ser diferente de tudo mais. As outras coisas são: o lápis é, o copo é, o fone eu existo. Tudo é, mas só eu existo. Só eu sou uma abertura. Só eu tenho um modo de ser aberto a tudo. Portanto, essa distinção entre res cogitans e res extensa nos faz pensar que existe uma distinção fundamental entre o modo de ser do Dasein e o modo de ser dos demais entes, por mais que isso seja colocado de uma forma não muito legal, meio imprópria. Nós vamos pensar aqui na delimitação da analítica do Dasein em relação à antropologia, à psicologia e à biologia. Sobre a antropologia, nós podemos considerar 3 tipos de antropologia: a antropologia filosófica, a antropologia teológica e a antropologia científica. Vamos classificar assim. Primeiro vamos começar com a antropologia filosófica. E a referência que a gente usa de antropologia filosófica é o Max Scheler. Max Scheler, no livro A Posição do Homem no Cosmo, ele diz o seguinte: o que unicamente faz o homem ser homem não é um novo degrau da vida, muito menos só um degrau de uma única manifestação dessa vida, a psique. É muito mais um princípio em tudo oposto à vida. Um verdadeiro novo fato essencial que, como tal, não pode ser reduzido ao nível de uma evolução natural da vida. O que o Scheler quer dizer ao propor essa antropologia? Vamos entender por antropologia filosófica uma compreensão filosófica do ser humano. Isso é a antropologia filosófica. O Scheler entende que aquilo que é fundamental no ser humano, aquilo que caracteriza o ser humano enquanto tal, é algo que está para além da vida, que é o espírito, que é o espiritual, que é a liberdade. O espiritual tem a ver com essa liberdade. Vamos explicar. O ser humano tem uma dimensão física, orgânica, que é a sua dimensão corpórea, das suas questões biológicas, orgânicas, e que é uma dimensão de vida orgânica. A gente tem uma outra dimensão de vida que é a vida psíquica. A vida psíquica diz respeito aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, às nossas emoções. Ok, então eu tenho essas duas dimensões da vida.
O Scheller fala que nenhuma dessas dimensões da vida caracteriza o ser humano. O ser humano é algo para além da vida orgânica e para além da vida psíquica. O ser humano é espírito, porque ele pode se opor à própria vida. Isso significa que, então, aquilo que é me dado psicologicamente, aquilo que me é dado organicamente, não é uma coisa determinada, não é uma coisa que me determina. Eu posso me opor a isso e ir para além disso. Eu posso ir para além das determinações orgânico e psicológicas, orgânico-psíquicas, que me caracterizam. Eu vou para além delas. Isso caracteriza a liberdade de transcender o orgânico e o psicológico. Então eu posso transcender a minha dimensão orgânica e a minha dimensão psicológica pela liberdade. Liberdade, então, é essa dimensão do espírito, que pode então se opor à vida, porque pode transcendê-la, pode ir além dela. Isso é interessante, essa compreensão, porque vai ter muito a ver com o pensamento do Heidegger, no sentido de que o Dasein é a liberdade, né? Então ele é a liberdade. No entanto, ainda tem limitações essa compreensão. Se vocês perceberem, tem uma distinção aqui entre físico, psíquico e espírito. De onde vem essa distinção? Aí a gente descobre que ela vem da antropologia teológica. Então a gente vai para a antropologia teológica agora. Podemos definir como antropologia teológica um campo da teologia dedicado a compreender o ser do homem em sua relação com o divino, ou em sua relação com a dimensão também espiritual. Como a teologia entende o ser do homem? Existem diferentes abordagens, mas eu vou tratar aqui de uma específica que é conhecida como tricotomia. A tricotomia é a posição teológica segundo a qual o ser humano é composto por três partes ou por três substâncias: a substância psíquica, a substância física e a substância espiritual. Três substâncias. Olha que interessante, substâncias, né? Já tem uma compreensão aí bem arraigada de substancialismo filosófico. Então o ser humano é uma substância bem fechada, né? Quais são as três substâncias humanas? A primeira é seu corpo, que é a substância física. A segunda é sua alma, a psique, que é a sua substância psicológica, que diz respeito à sede dos pensamentos, sentimentos, emoções. E temos a substância espiritual, que diz respeito à dimensão humana que o conecta com o divino. E essa dimensão tem a ver com a liberdade, com a nossa liberdade, e tem a ver com aquilo que nos transcende e nos conecta com o divino. Então o espírito é a dimensão humana divina, conecta-o com o divino. E aí a gente já percebe muita semelhança com o que o Scheller fala, né? Mas aí a gente precisa entender o que seria então, se o espírito é o que caracteriza o humano, se o que caracteriza o humano é essa dimensão dele que o conecta com o divino, o que é então esse espírito? E aí a teologia vai recorrer a um texto que se encontra em Gênesis, se eu não me engano, no capítulo 1, no versículo 26 e 27, em que Elohim, Deus, né, diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, pela definição teológica, o homem é imagem e semelhança de Deus. Portanto, aquilo que o ser humano é definido em relação àquilo que Deus é. O ser humano é imagem, é semelhança com Deus. Só que tem um problema: o que é Deus? A gente não tem uma definição teológica muito clara do que é Deus. Isso está muito indeterminado. E o que a gente tem de reflexão teológica sobre o que é Deus está muito impregnado de metafísica tradicional. Então, assim, se a gente não tem clareza sobre o que é Deus, a gente também não tem clareza sobre o que é o ser humano. Já que o ser humano é a imagem de Deus, para eu entender o que o ser humano é, eu preciso entender o que Deus é. Mas entender o que Deus é uma coisa muito difícil, né? Que não está muito clara. Portanto, segundo essas filosofias, não está claro o que o ser humano é. E isso dificulta, então, a questão, né? Então a gente vê que por mais que a antropologia filosófica e a antropologia teológica tenham aspectos muito interessantes de se repensar, elas não nos falam o que o ser humano é ontologicamente, na sua essência mais fundamental. Não está claro o que o ser humano é na sua essência mais fundamental. O que é o Dasein, ou quem é, melhor dizendo, né? O que é uma pergunta que a gente faz às coisas, né? O que é o lápis, o que é a caneta, o que é o copo. Mas perguntemos, quem é o Dasein? Qual é a sua essência mais fundamental? Está indeterminado. Outra dimensão que a gente poderá considerar a antropologia como análise da cultura, como a antropologia científica.
Então a gente tem a antropologia filosófica, que é a compreensão filosófica do ser humano. Outra compreensão filosófica interessante de lembrar é a de Aristóteles, né? De que o homem é um animal racional, um vivente racional, o que define o ser humano como vida. Mas não fica muito claro, porque ainda está no âmbito da vida, né? Então não vai até o âmbito mais fundamental do ser humano, ainda está no âmbito psíquico, orgânico. Então, assim, o ser humano está pensado como vivente, mas não é pensado na sua essência mais fundamental. Então, o que a gente pode pensar agora seria a antropologia cultural. A antropologia cultural, né, a antropologia científica, ela busca analisar a cultura humana, as culturas, as etnias. A gente vai deixar isso para o próximo parágrafo. Na verdade, Heidegger que deixa isso para o próximo parágrafo. E a gente vai passar para a consideração da psicologia e da biologia. A psicologia e a biologia também fornecem outras formas de compreender o ser humano, a partir dos seus processos mentais, a partir dos seus processos biológicos. Então, assim, você tem as neurociências, você tem diversos campos que buscam compreender o ser humano, mas que não tocam na sua essência, né? Então, assim, não está muito claro o que é a essência fundamental do ser humano. Eu posso analisar o ser humano em seus diferentes aspectos, né? Na sua cognitividade, como faz a psicologia cognitiva, no seu comportamento, como faz a psicologia comportamental, no seu inconsciente, como faz a psicanálise. E eu posso analisar o ser humano de acordo com os seus aspectos biológicos, neurológicos, fisiológicos e por aí vai. Mas nenhuma dessas análises de diferentes aspectos do humano diz aquilo que o humano é na sua essência mais fundamental. Então é assim que fica assim, a delimitação da analítica de ser e tempo em comparação com a analítica de outras ciências. Essas outras analíticas, elas não tocam no fundamental, no ontológico. Elas ficam na dimensão ôntica, considerando diferentes aspectos do ser humano. Então aqui a gente já vê essa diferença. Eu acho que, dada essa delimitação, a gente pode considerar o parágrafo 11, onde o Heidegger trata da antropologia científica, que a gente vai entender aqui como etnologia. E há muitos estudos que tentam compreender o Dasein primitivo. Primitivo não é o melhor termo, assim, na época do Heidegger acho que não havia tanto problema em usar o termo primitivo. Hoje é um termo meio ruim, antropologicamente, falar de culturas primitivas, porque parece que a gente está fazendo uma distinção entre a cultura superior, civilizada, e uma cultura inferior, ruim, limitada, que é a cultura primitiva. Então parece ser um meio juízo de moral. Então, ao invés de usar o termo primitivo, a gente pode usar o termo pré-históricas. Então a gente pode considerar culturas pré-históricas, assim, onde não há ainda a invenção da escrita, talvez, ou culturas primevas. Não sei qual é o termo que a gente pode estar usando. Mas existe uma antropologia que busca compreender essas culturas. Podemos chamar de culturas míticas também, né? Onde o mito prevalece. Ou Dasein mítico, ao invés de falar Dasein primitivo. E aí, há vários estudos que podem ser feitos sobre as culturas humanas, pré-históricas, e essas ou míticas, que são interessantes, podem trazer muitas contribuições, podem nos ajudar a pensar nessa compreensão ingênua que o Dasein tem do ser, porque a gente sabe que por mais que o Dasein não tematize a questão do ser filosoficamente, ele tem uma compreensão pré-ontológica, a gente já tratou disso, então uma compreensão não tematizada. Então, mesmo antes de filosofar sobre o ser, já há uma compreensão prévia, pré-ontológica do ser no Dasein, e a gente poderia pensar o que essas culturas trazem sobre isso, já que ali não tem uma sedimentação filosófica. Poderia ser uma análise interessante, mas a antropologia é uma ciência. E como ciência, ela está preocupada com a dimensão da cultura no seu sentido ôntico, da existência concreta do Dasein. Então ainda não é uma análise ontológica. Então assim, dá para ter um diálogo muito profícuo entre a analítica existencial do Dasein e outras análises do Dasein, análises ônticas, mas são diferentes. A analítica existencial do Dasein, ela é ontológica. Ela pode ter contribuições de outras áreas do conhecimento, e ela vai também contribuir para outras áreas do conhecimento, porque na medida que a gente consegue construir uma ontologia fundamental, a gente consegue fornecer uma base para as outras ciências, mas a gente precisa dessa delimitação. O que o Heidegger está fazendo nesse tempo não é antropologia, não é psicologia e não é biologia. É uma analítica ontológica, existencial do Dasein. Acho que isso é fundamental.
E aí, por fim, a gente termina dizendo assim, que o Hadley já deixa a pista, né, de que no próximo parágrafo ele vai estar tratando do conceito de mundo ou da mundaneidade. Eu finalizo aqui, espero que o vídeo possa ter contribuído para continuarmos as nossas reflexões a respeito de ser e tempo.